Pastor Sabá, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, também um sonho que estava no seu coração com a pastora Marileia. Pastor Sabá é o fundador da Paz Church aqui em Roraima. Foi o homem que me ajustou, está ajustando ainda, porque ele nunca deixa de orar por mim, me aconselhar. Pastora Marileia é uma mãe, foi ele que me consagrou junto com a minha esposa. Nós fomos enviados para a Venezuela, mas ele é um grande homem de Deus. Pastor Sabá também, eu queria publicamente agradecer a Deus pelo Wesley e o Humberto, também o Igor, que é da empresa, Dona Elane também. Eles foram muito com toda essa obra, e uma equipe aí que estava, e tem muitas pessoas. Então eu queria publicamente agradecer e dar uma forte palma para Jesus, para tudo isso, tá bom? Boa noite, que alegria poder estar aqui e conhecer mais uma parte da nossa família, né? Mais membros da nossa família na fé. E que igreja maravilhosa, prédio maravilhoso, as pessoas maravilhosas e lindas. Quanta gente, uma alegria mesmo a gente saber que tudo aquilo que a gente semeou aqui nessa terra, né, por muitos anos, continua dando fruto para a glória de Deus. Que Deus possa continuar abençoando muito vocês. Amamos muito, muito vocês, viu, gente? Vocês não sabem, não imaginam o quanto. E quanto é maravilhoso a gente sempre voltar aqui em Boa Vista e voltar aqui em Roraima. Eu não vou continuar falando, senão vou chorar. Glória a Deus. Obrigado, meu amor. Obrigado, pastor Dori. Tudo bem, igreja? Tem crente aqui nesse lugar? E crente avivado também? Amém. Glória a Deus. Que alegria poder voltar em Boa Vista e encontrar essas novidades, né? Como mais um campus, né? A expansão da igreja, mais um campus, numa região da cidade que já estava mais do que na hora, né? Mas Deus tem seus tempos e seus propósitos, e aqui estamos. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero deixar o meu caloroso parabéns, porque pessoas inteligentes estão nos lugares certos, né? E você, com certeza, é uma pessoa inteligente, por isso você está aqui. A presença do Senhor, aprendendo mais de Deus. E se essa é a sua primeira vez, espero que não seja a última, que você fique voltando. Se você está procurando uma boa igreja para congregar, para aprender mais de Deus, da sua palavra, eu gosto de dizer assim, não precisa mais gastar a gasolina do carro, nem a sola do sapato, você já achou, né? Se você quiser, você pode se considerar parte dessa família, a família da paz, a família que não para de crescer. Eu tenho uma história com essa igreja, eu converti quando eu tinha 17 anos de idade, lá em Santarém do Pará, e já fazem 41 anos que eu estou seguindo Jesus e as pessoas admiram, mas você continua na mesma igreja, com os mesmos pastores? Sim, com os mesmos pastores, na mesma igreja, porque eu amo a minha família espiritual, a minha história pessoal tem se amalgamado com a história da minha igreja. Aqui eu converti, aqui eu fui batizado, aqui eu casei, aqui eu consagrei meus 3 filhos, aqui eu batizei meus filhos, casei minhas filhas. Então, a história da igreja se mistura com a minha história. Eu louvo a Deus por essa experiência tão maravilhosa. Bom, para quem não ouviu falar ainda, eu aproveitei, peguei a bênção aqui da liderança para fazer algo que para mim é uma honra, um privilégio, que é lançar, já tinha lançado o meu livro, meu 3º livro, lá em São Paulo, no Vibra São Paulo, na nossa conferência. Quem esteve lá? Deixa eu ver. Foi alguém? Eu que já quero te desafiar, faça a sua inscrição, porque esse ano que vem vai ser poderoso. Vamos continuar no Vibra São Paulo, uma estrutura maravilhosa. E lá eu tive o privilégio de lançar esse livro. Mas como a minha família, eu amo essa cidade, eu derramei minha vida aqui por muitos anos, eu queria ser o 2º lugar no Brasil onde eu ia também aproveitar. E é um assunto muito interessante para quem entende o comissionamento de Jesus de ir de fazer discípulo de todas as nações. Eu sou um discipulador, eu amo discipular vidas, e nós estamos lançando nosso livro. Se todo discipulador soubesse,
descubra e corrige os erros mais graves cometidos no discipulado. Eu costumo dizer que acompanhar vidas, treinar vidas, ajudar vidas a crescerem, pessoas a desenvolverem, acessar experiências no casamento, nas finanças, na fé, no relacionamento com Deus, é um privilégio, não é um peso. Quando a gente entende que discipulado não é só uma boa alternativa, uma boa opção, mas é um comissionamento de Deus para nossas vidas, eu fico dizendo, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não concordo, mesmo que eu não ache bom, mas Deus está dizendo que se eu sou um discípulo de Jesus, eu deveria estar fazendo discípulos, eu deveria estar derramando a minha vida. E até porque eu não acho justo a gente ter crescido, ter aprendido coisas, pessoas investiram na nossa vida, a gente está onde a gente está, cresceu no casamento, melhorou, 34, quase 35 anos de casado, tem dado certo, criado os filhos, temos aprendido a andar com Deus. Seria injusto eu falar, não vou compartilhar isso com ninguém, vai ficar só para mim, não vou ajudar ninguém a acessar as mesmas experiências que eu acessei. Eu acho isso um pouco egoísta demais. E todos nós sabemos que nós precisamos de outras pessoas para crescer. Hoje, no mundo corporativo, é muito comum o pessoal estar falando de mentoria, né? Eu estava num evento agora em São Paulo para mais de 20 mil pessoas, para empresários e outros homens de negócio, e quem quisesse, por isso que eu estava lá. E ali, então, eu vi um empresário, ele pagou, fiquei assim impressionado, um empresário, devia ter muito dinheiro, ele pagou para ter 1 ano de mentoria com 5 homens que são muito bem-sucedidos na área dos negócios. Ele pagou 1.300.000 lá na frente de todo mundo. Ele comprou essa mentoria por 1 ano para ser acompanhado, receber conselhos e expor, né, os seus negócios e receber conselho de pessoas que sabem o caminho. A mentoria é necessária. É claro que no discipulado a gente não cobra nada, graças a Deus, né? E a gente aprende áreas tão importantes, porque aquele cara talvez vai pegar de volta 1.300.000 que ele gastou, ele vai romper, vai fundar várias filiais, não tem problema, isso é muito bom, Deus não tem nada contra a gente crescer financeiramente, pelo contrário, encoraja. Mas será que ele vai ser mentoreado também na área da família, da vida espiritual? Será que ele vai aprender com alguém como ser um marido melhor, um pai melhor, um pai mais presente? E outras áreas da vida que não é só dinheiro. E o discipulado te entrega isso. Então a proposta é a gente ensinar e treinar mais pessoas para fazer isso. Por isso o propósito do livro. Nós vamos estar no final lá, se você quiser. A gente pode até assinar o livro, se você quiser tirar uma foto. Você, com a minha assinatura no livro, mais R$200, você almoça em qualquer restaurante aqui em Boa Vista, tá? Isso vai ser muito importante, tá? Não é essa a pregação, não é sobre discipulado. Hoje eu quero falar algumas coisas, algumas verdades que têm mudado minha vida, têm virado chave na minha trajetória com Deus. E também quero fazer alusão ao fato que nós estamos aqui também mencionando, celebrando, enfatizando o mês da prematuridade. Marileia e eu somos pais de um prematuro e essa experiência foi muito interessante em todos os sentidos, mas principalmente no meu relacionamento com Deus. Eu tenho aprendido que circunstâncias difíceis, tribulações, dores na nossa vida nos esticam, nos promovem, nos amadurecem, nos levam para cima, se a gente deixar, se a gente permitir. Porque eu sei de pessoas também que passaram por dores, por perdas, por sofrimento, por angústia, por tribulação, e que a vida espiritual, emocional, matrimonial foi afetada negativamente. Então nós temos que aprender a tirar proveito. A Bíblia diz, em outras palavras, que cada circunstância difícil, cada momento difícil é um garimpo. Você vai ralar, né? Você vai cavar, mas você pode encontrar pepitas preciosas para a sua vida. Então daqui a pouco eu conto um pouquinho mais dessa história
do meu filho Rafael, que viveu essa experiência. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que tem, de verdade, sido algo que, sem sombra de dúvida, tem afetado a minha história, a minha trajetória, como pessoa, como pai, como marido, como homem de Deus, como pastor, na área, poderia dizer, ministerial, na área financeira, enfim, em muitos aspectos da vida. E eu quero trazer isso como uma reflexão para todos nós, porque Deus quer que a gente experimente progresso. Deus quer que a gente cresça. A gente não nasceu para ficar sofrendo o tempo todo, rodando em volta da montanha e nunca acessar a terra prometida. Deus tem nos ensinado, chega uma hora que Deus fala para Israel, está na hora de vocês saírem, vocês estão rodando essa montanha há muitos anos, sai daí, vamos acessar, aqui terra prometida, Canaã, onde mana leite e mel. Deus quer nos levar para lugares mais altos. Paulo fala para Timóteo, olha, você precisa viver uma vida onde o seu progresso vai ser manifesto a todos, as pessoas vão notar, até porque os resultados na nossa vida, eles são muito relevantes, são importantes, não somente para a nossa autofelicidade, não somente para que a gente possa falar, eu estou no bem bom, mas também porque Deus projetou isso. Eu acho uma perda eu não acessar o que Deus já pagou o preço para a gente acessar. Eu acho uma perda, um desperdício, a gente não acessar aquilo que Deus já pagou um preço altíssimo para a gente acessar. E aí, então, a terceira razão é porque eu creio que as minhas conquistas, as minhas realizações, as minhas vitórias, os meus progressos, as bênçãos que eu acesso, o avanço que eu acesso, glorifica a Deus. Deus é glorificado. A Bíblia diz que os homens verão as nossas obras, verão nossos resultados e glorificarão a Deus. Jesus disse assim, nisso é glorificado o meu Pai, em que dês muitos frutos. Frutos são realizações, são resultados. Na vida emocional, matrimonial, financeira, família, negócios, profissão, ministério, aquilo que Deus nos criou para fazer. Deus quer que a gente dê certo. Quando Ele criou Adão lá no jardim, soprou o fôlego de vida, Ele deixou muito claro, as ordens, o comando de Deus para Adão é: cresça, meu amigo, multiplique, arrebenta, vai lá, domina, governa. Deus quer isso. Deus não nos criou para um projeto de derrota. Deus nos criou para um projeto de vitória. Amém ou não amém? Amém. Tem alguém que concorda comigo aqui? Amém. Acho que só o diabo que não, né? Mas ele é um derrotado. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Por que é importante acessar isso? Porque também os meus frutos, os meus resultados glorificam a Deus. Eu quero inspirar pessoas a conhecer o Deus que eu conheço. Eu quero inspirar pessoas com a minha vida, com os meus resultados, a inspirar pessoas a perguntarem para mim, qual o segredo do seu sucesso? Porque pessoas, elas não querem seguir a Deus só porque você diz, eu sou de Deus. Eles não querem seguir a Deus porque eles veem você indo para a igreja. Eles não querem seguir a Deus só porque você fala, eu sou de Deus. Não. Você sabe o que chama a atenção? De pessoas que não conhecem a Deus, para Deus, é o que eles estão vendo na sua vida, que você diz que conhece a Deus. São os seus resultados. Ninguém quer seguir o Deus de um cara derrotado, fracassado na vida, em todas as áreas. Você olha uma bagunça, viciado, deprimido, derrotado, o casamento é um caos. E fala assim, rapaz, eu estou impressionado, eu queria saber mais sobre esse teu Deus. Ninguém tem interesse. Nós fomos chamados para ser testemunhas, evidências, provas de que nosso Deus é bom, é maravilhoso, Ele transforma, Ele perdoa, Ele cura, Ele prospera. Amém? E quando a gente começa a experimentar isso, aí as pessoas falam, opa, rapaz, quem te viu, quem te vê? Me conta mais aí, como você conseguiu isso? Aí você fala, foi Jesus. Jesus que entrou na minha vida, né? Jesus que me libertou. Eu posso dizer para ele, eu era um viciado, um maconheiro sem vergonha, patife, salafrário, mas Jesus me libertou,
Hoje eu estou completando 41 anos que não fumo mais um baseado. Fui liberto. Não é legal isso? É maravilhoso. É a nossa história de vitória que inspira pessoas para seguirem Jesus. Então, eu queria muito trabalhar um pouco sobre isso nessa noite, para que a gente possa, então, entender. Porque nós temos a tendência, é uma tendência humana, de que quando a gente começa, então, a olhar os resultados, os acertos, né, as vitórias das pessoas, seja do ponto positivo ou do ponto negativo, nós temos a tendência, então, de achar que foi sorte. A sorte é predestinação, o cara foi predestinado. Deus criou o cara e disse: eu te predestino para você ser um desgraçado miserável. Tem gente que acredita nisso. Ou eles acham: não, pastor, é o seguinte, você já viu falar aquele negócio que o cara nasceu com a estrela na testa? E pastor, eu infelizmente só nasci com a testa, né? Não veio estrela nenhuma. A gente tenta então colocar em algumas coisas místicas, ou então, é que Deus está abençoando o cara, e você, é que Deus não está me abençoando. Ou então porque ele está sendo castigado por Deus. Eu sempre falo, quem sai sempre culpado é Deus. Porque ou ele está abençoando alguém que não está mais me abençoando, por isso existe a diferença entre resultados, ou então é Deus que está castigando, ou seja, Deus é ruim de qualquer jeito, ou abençoa um, não abençoa outro, ou castiga outro, então Deus sempre sai com a fatura negativa. Eu gosto de dizer o seguinte, irmãos, eu vejo, lendo a Bíblia, que a Bíblia me mostra numa outra perspectiva, porque todas as vezes que a gente avalia resultados, tanto na nossa vida como na vida alheia, por essas perspectivas e essas razões que eu mencionei, é muito interessante que a responsabilidade do homem é zero. A responsabilidade do homem é zero. Ou seja, todo mundo tem culpa, menos o homem. Mas quando você vai, por exemplo, para a Bíblia, olha esse texto em Provérbios. Vai dar para projetar aqui? Muito legal. Provérbios 19:3. Eu lembro a primeira vez que esse versículo me chamou a atenção. Diz assim a Bíblia: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a insensatez dele. Na linguagem de hoje é a burrice, ou a falta de inteligência, para ser mais elegante, né? Do homem que arruína a sua vida. São as escolhas erradas. Mas ele põe a culpa em Deus, põe na fatura de Deus, aí ele se ira contra Deus. Já outros textos da Bíblia mostram exatamente o contrário. Por exemplo, um texto que eu gosto de meditar sobre essa perspectiva é aquela história da mulher que ela estava doente com hemorragia e ela tem um encontro com Jesus. Jesus a cura. Eu acho muito interessante, pode colocar aquele próximo versículo, porque Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Eu acho muito interessante que Jesus coloca na conta dela, fala: essa experiência, esse resultado tem a ver com o seu sistema de crenças, tem a ver com aquilo que você decidiu escolher e crer, tem a ver com você. Ele não falou assim: menina, você foi curada por causa de mim, eu sou o cara aqui, sou eu que tenho o poder, eu que quis te abençoar. Não, Jesus disse: menina, foi a tua fé. A tua fé que fez você acessar essa experiência. Parabéns, porque você fez a escolha de um sistema de crença correto, alinhado com a palavra de Deus. A outra coisa que eu vejo, veja, responsabilidade do homem. Outro texto que eu vejo é em Provérbios, quando ele diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O que a gente vê aqui? Deus está dizendo: olha, você que determina as experiências que te cercam, circunstâncias, como o seu coração vai ser cheio, vai se fartar, vai se satisfazer,
daquilo que produz os seus lábios. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. De quem é a responsabilidade aqui? Do dono da língua. Do dono da língua. Deus está dizendo, você tem algo poderoso em você que pode determinar resultados e destinos na sua vida. Agora, me parece que não importa quais são os resultados, de acordo com a Bíblia, isso aqui é apenas uma amostra de tantos versículos que falam isso, existe uma responsabilidade direta do próprio homem nesse resultado. Então vamos pensar em alguém que a gente admira e que a gente quer usar como protótipo, como modelo de análise, e o cara é um sucesso. Tá, ele é um sucesso. Na área emocional, na área familiar, na área dos negócios, ele é um sucesso, ele é uma inspiração. É um bom exemplo a ser seguido, um bom exemplo a ser modelado. E aí, então, me entenda, quando eu falo um sucesso, não quer dizer perfeito. Não tem ninguém perfeito. Não tem nenhuma família perfeita. Não tem nenhum marido perfeito. Não tem nem filho perfeito. Não tem negócio perfeito. Mas o cara pode ser visto como sucesso. Por quê? Porque ele cruzou a linha da mediocridade. Ele passou do que a maioria chamaria de a média. Está todo mundo da média para baixo, o cara deu uma superada, passou essa linha. Tá? Ele é considerado um sucesso. Agora, é claro que sucesso depende muito de com quem você se compara. Um marido chega para a esposa e fala assim, presta atenção, viu? Você devia estar feliz de estar casada comigo. Porque eu sou um marido maravilhoso. Olha para a vizinha aí, olha para a vizinha. Olha o marido dela. O marido dela bate nela toda semana. E eu só uma vez por mês. Então é mais ou menos assim. Você está se comparando com um salafrário. Quando se compara com um salafrário, você é um maridão maravilhoso. Agora, quando você se compara, pastor Paulo Jeff. Pastor Paulo Jeff? Meu Deus, será que um dia eu chego lá? Será que eu consigo ser um marido igual ele? Então depende de com quem você se compara, qual é seu parâmetro de comparação. Mas vamos lá, nós estamos falando de sucesso, é alguém que pode ser considerado alguém que passou a linha da mediocridade, da média. O que eu vejo? Nós temos a tendência de falar, será que um dia eu consigo? Queridos, todos nós podemos conseguir acessar experiências que Deus prometeu para nós na sua palavra que a gente pode. Eu acho legal que Jesus em nenhum momento falou para os meninos que seguiam ele, falando assim, vocês, infelizmente, vocês não vão muito longe. Infelizmente, tá? Dá de olhar aqui no perfil psicológico, comportamental de vocês, não dá para vocês irem muito longe, não. Pelo contrário. Jesus chegou e falou assim, meninos, quero dizer algo para vocês, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho experimentado, tudo que tem acontecido na minha vida, vocês também podem acessar, vocês também podem fazer, e ainda digo mais, vocês podem fazer obras maiores do que eu fiz, amém? Amém, igreja pentecostal, avivada? Está todo mundo recebendo aí? Está todo mundo ouvindo? Então, o que eu tenho aprendido? Eu estou convencido que todos nós podemos acessar esse padrão de vida, de resultados em Deus. Como? Se você souber e se você praticar o que eu vou te falar hoje, porque eu estou convencido que esses 3 fatores são determinantes no resultado, na história de vida das pessoas em qualquer área da sua vida. São eles que determinam as nossas realidades. São eles que determinam as circunstâncias, resultados, são eles que alteram para cima ou para baixo algumas experiências. São eles que nos ajudam a acessar milagres que nós vamos acessar, tanto no plano da terra, como na vida pós-morte. Então presta muita atenção, porque quando você tem consciência disso, você pode ir para mais longe. Repito, o que vamos acessar aqui nessa vida, no plano terrestre, e o que nós vamos acessar na vida pós-morte, tem tudo a ver com essas 3 atribuições, com essas 3 capacitações que Deus nos deu. E, diga-se de passagem, não deu para mais nenhuma outra criatura dele, não deu para nenhum outro ser vivo, não deu para o chimpanzé, não deu para o elefante, não deu para o cachorro, ele só deu para o homem.
Anota aí, 3 capacitações e atribuições que Deus só deu para o homem. A capacidade de crer. É o que eu creio. O que eu creio. O que eu imagino e o que eu falo. O que eu declaro. O que eu creio? Meu sistema de crenças. O que eu imagino? Minhas projeções mentais. O que eu declaro? Minhas palavras. Isso tem poder de mudar o rumo e a história das pessoas. Por isso, o tema que eu estou dando da nossa conversa, falando assim, o que foi que o pastor Sabá pregou mesmo naquele domingo? Só para você não esquecer, eu estou chamando de, esse é o tema da nossa mensagem, crenças, imaginações e declarações. Crenças, imaginações e declarações. Deixa eu falar algo para você, queridos, é muito importante nós entendermos uma coisa. Nossas crenças, elas definem nossas imaginações. E nossas imaginações impulsionam nossas palavras. Esse é um ciclo que se retroalimenta ao longo da nossa vida. Agora, entenda uma coisa, todos nós estamos fazendo essas 3 coisas todos os dias. Todos nós temos crenças. Nós estamos crendo em alguma coisa. Todos nós estamos imaginando alguma coisa ao longo da vida, ao longo do dia. Todos nós estamos declarando coisas, palavras, frases, externalizando nossas crenças, verbalizando nossas crenças. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que falam assim, pastor, você tem que tomar o chá da guia da goiabeira para esse desarranjo intestinal aí. E eu já falei, hoje de manhã eu falei, então traz, irmão, traz que eu vou tomar. Eu estava precisando. Eu vou tomar em cima da sua fé, você crê nisso, então manda para cá. Tem outros que crê que se a sandália estiver virada assim, meu Deus, tem que virar rápido, porque senão a mãe vai morrer. Enfim, tem gente que acredita um monte de coisa, tá? E tudo bem, até aí, é um direito seu, você que escolhe o que você vai crer, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. É importante você ficar atento com o seu sistema de crença. O que você crê? Por quê? Porque é muito importante. Porque ele é a raiz, ele é a fonte. É ele que manda suprimento para o estúdio dos seus pensamentos, para produzir os filmes, as imaginações que dominam sua vida. E isso é muito importante porque isso vai começar a desencadear uma série de confissões, de declarações na sua vida. Então, preste atenção numa coisa. Anota isso aí. Hoje, pensando em conversar com vocês, eu escrevi isso. Não sei se está certo, mas eu escrevi. E eu creio nisso. Nosso sistema de fé gera os recursos e a matéria-prima para os estúdios dos nossos pensamentos, produzirem os filmes que serão projetados na tela da nossa imaginação e editados com os áudios da nossa fala. É exatamente isso que eu acredito, biblicamente, que Deus nos deu essa capacidade de crer, de imaginar e de falar, exatamente, porque é isso que vai determinar. Viu, Adão? Eu estou te dando isso porque é isso que vai determinar a sua história, o que você vai fazer com essa existência que eu vou te dar. Então, eu estou convencido disso. Biblicamente, Efésios 3:20, olha esse texto. Sou apaixonado por esse texto bíblico. Efésios 3:20, 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Se você prestar atenção, você vai ver essa tríade que eu estou falando com vocês aqui. Primeiro, Deus está chegando aqui, inspirando o apóstolo Paulo para estabelecer uma crença. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqui é uma crença que você vai ou embutir no seu kit crença, no seu sistema de crença, ou você vai falar, não acredito nisso.
Eu não acredito que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu acredito que Deus é poderoso, mas nem tanto. Ele pode curar algumas doenças, tipo uma dor de cabeça, mas algumas doenças mais graves ele não consegue. Isso é uma crença. Você que decide. Quais são suas crenças sobre Deus? O que você acredita sobre Deus? Né? Outra coisa que a gente vê aqui é a presença da fala. Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos, do que falamos, do que oramos, do que declaramos, do que verbalizamos, do que confessamos ou pensamos. O texto no original é exatamente isso, ou imaginamos, ou criamos imagens. Então, quando a gente começa a entender que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Agora, eu preciso começar, por isso que Paulo escreveu assim, orando, ele escreveu assim: eu oro para que Deus ilumine os olhos de vocês, para que vocês tenham seus olhos abertos, para vocês verem, crerem na grandeza do seu poder. Isso é um sistema de crença. Qual é a crença que você tem sobre Deus? Que Ele é poderoso ou não? Que Ele é bom ou mal? Eu já encontrei pessoas que falam: Deus é mal. Por quê? Porque Ele não deixou meu filho viver. É uma crença que ele escolheu ter. Deus te ama ou não te ama? Qual é a sua crença sobre isso? Deus é bom ou Deus é mau? Deus é misericordioso? Deus te abandona ou Ele nunca vai te abandonar? Deus falha ou Deus nunca falha? São sistemas de crenças. Você que estabelece isso. Se você vai, e com certeza você está estabelecendo sistema de crença, porque nós vivemos num ambiente, numa sociedade, onde toda hora o mundo está oferecendo para nós opções de crenças. Toda hora eles estão falando: você não quer crer nisso aqui? Que tal crer nisso? Quando eu era jovem, ele chegou assim: você não quer crer que fumar maconha é legal? Eu falei: eu quero. E ele está oferecendo: você não quer crer que pular cerca é bom? Você não quer crer que o feminismo é maravilhoso? Você não quer crer que o ateísmo é maravilhoso? Você não quer crer que, enfim, essa opção sexual aí é mais interessante do que aquela? E você vai começando a escolher nesse buffet de opções de crença, o que você vai crer? É você que escolhe. Então, preste atenção nisso. Você está escolhendo, consciente ou não, com intencionalidade ou não. Você está escolhendo coisas para você crer. E o seu sistema de crença está lá. Uma das coisas que eu oro com muita frequência: Senhor, por favor, igual o Davi disse, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda-me e vê se há em mim alguma crença errada, desalinhada com a Tua palavra, desalinhada com aquilo que o Senhor ensina. Eu não quero ficar crendo besteira. Eu não quero ficar crendo errado. Eu não quero ficar... Tem crente que acredita que é a direita que é melhor. Tem outros que acreditam que é a esquerda. Escolha. Cada um é livre para escolher. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante ser inteligente. É importante ser inteligente na formação do seu sistema de crença. Se você vai usar o tempo para definir e escolher o seu sistema de crença, então use os seus neurônios para garantir que o seu sistema de crença está alinhado com a palavra de Deus. Porque anota isso aí, escolher e montar um sistema de crença correto dá o mesmo trabalho para montar e escolher um sistema de crenças errado. Vai dar o trabalho mesmo, vai perder o tempo escolhendo. Então, escolhe corretamente. O texto menciona também a imaginação. E a pergunta é: quais são essas imaginações que está rodando aí na tela da sua imaginação? Lembra que os filmes são produzidos nos estúdios dos nossos pensamentos, nada mais é do que fruto, eles são extraídos do nosso sistema de crença. E aí são a matéria-prima que eles começam a produzir os filmes. Quais são os filmes que seu estúdio está produzindo? É filme de derrota?
Filme de vitória, de cura, de doença, de prosperidade, de falência, de pobreza, de divórcio, ou de um casamento que só a morte que separa. Quais são os filmes? Se alguém entrasse na plataforma do estúdio que você está produzindo esses filmes, o que eles veem lá? Vamos lá, ligar o Netflix interior seu. Quais são as opções de filme? Quais são os estilos de filme? Quais são as séries que vocês estão produzindo lá? Dá para assistir? É erótico? É produzido, é proibido para maior de 18 anos? É de vitória? Você está imaginando, se acorda cedo, o que você pensa? Sobre o seu casamento, sobre suas finanças. O que é que você está imaginando que vai acontecer? O que você está imaginando que você vai ser? O que você está imaginando que você vai se tornar? O que é isso? Dá para assistir esse filme ou a gente vai trocar de plataforma? De novo, se vai usar o tempo para imaginar, então use o seu neurônio para imaginar coisas poderosas e grandes, amém? Imaginar a derrota dá o mesmo trabalho que imaginar vitórias. Para que eu vou ficar imaginando? Por exemplo, eu nunca me imaginei, depois que eu converti, nunca me imaginei no inferno queimando e gritando, ai, ai, nunca. Porque o meu sistema de crença, eu adotei a crença de que o céu existe, o céu é real. No meu sistema de crença, eu adotei a crença de que eu vou para lá. Jesus disse que Ele estava preparando lugar, eu vou para lá. Então, eu sempre me imagino no céu. Por quê? Porque o meu sistema de crença produz filmes baseados no meu sistema de crença. Então, eu me imagino andando na Rua de Ouro, aleluia. Bom dia, anjo, tudo bem? Eu me imagino com o corpo glorificado, né? Imagino como vai ser meu corpo glorificado, um gatinho. Minha esposa com o corpo glorificado, então vai ser um negócio... Eu acho que já é glorificado o corpo da minha esposa. Já está nesse nível. Eu imagino isso. Por quê? Porque meu sistema de crença nem aceita a ideia de eu me imaginar morando no inferno para a eternidade. Vocês estão entendendo? Falando um pouquinho mais do céu, eu só tenho uma coisa que eu acho que vai ser um pouquinho estranho no céu, e eu estou pensando em falar com Jesus, fazer uma audiência com Ele para ver se a gente muda essa regra. É que lá não vai poder ficar casado. Alguns já falaram assim, pelo amor de Deus, pastor, nem fala isso. Mas ele pode abrir uma exceção só para mim, então. Se ele falar assim, não dá mesmo, sabá e tal, porque é regra, não dá para mudar. Falei, então, pelo menos me aceite esse meu pedido, que a minha mansão seja no lado da Marileia, a minha vizinha. Porque eu quero abrir de manhã a janela e falar, bom dia, vizinha, tudo bem? Mas, enfim, cada um imagina o que quer, baseado no seu sistema de crença. Outra coisa muito importante sobre essa questão, o texto menciona o poder da fala, da oração, da verbalização. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você imagina, cara. Do que você mentaliza, visualiza, da sua imagem, do seu filme. E eu quero dizer uma coisa para você. Note, pode colocar aquele próximo texto de Efésios, capítulo 3, na linguagem NBV. Eu acho muito legal porque ele diz assim, a glória seja dada a Deus pelo seu grandioso poder, noutra tradução. Operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Eu sei que as pessoas falam, pastor, você está dizendo então que a responsabilidade é do cara, é a fé dele, é o filme que ele projeta, é a fala que ele libera, é as confissões que ele declara, que vai trazer resultados na vida dele? Então o homem não precisa de Deus. Não é isso. Deus deu essas atribuições, essas capacitações, que o homem inteligente começa a usar, baseado na crença de que Deus pode fazer até mais do que ele está pedindo, orando, imaginando, mas a Bíblia deixa bem claro que no final das contas,
A glória seja dado a Deus. Ele que foi o poderoso, que pegou a sua inteligência, o seu sistema de crença, a sua imaginação e a sua fala e produziu o resultado que você está acessando hoje. Porque, queridos, vamos ser bem sinceros, nós estamos exatamente onde nosso sistema de crença, nossas imaginações e nossas confissões nos trouxeram. Nós estamos bem aí. Está gostando? Continua fazendo. Não está gostando? Muda. Nada mais, nada menos. Deixa eu te falar uma história aqui para terminar. É até meia-noite que o culto vai, Não me falaram, então... Eu já estou em pecado? Um pastor estava pregando, aí ele se esqueceu do tempo, perguntou para o pastor da igreja, ele era um convidado, e falou, quanto tempo mais eu tenho, pastor? Ele olhou assim, menos 20, Menos 20. Eu acho que eu já estou com menos 20 aqui, Mas vamos lá. Ninguém está apressado mesmo, Jesus é bom? Tem ar-condicionado aqui, se não tivesse, eu já teria terminado o culto. Olha o que a palavra de Deus fala, Josué 1,8. Você tem essa palavra aí, esse texto? Josué 1,8. Olha o que a Bíblia diz. Não cesse de falar desse livro da lei. O que está, o verbo que te chama a atenção aí é falar, verbalizar. Pelo contrário, medita. Sabe o que é meditar? Outro dia alguém falou, pastor, eu não sei meditar. Claro, todo mundo que tem uma mente sabe meditar. É só imaginar. Está todo mundo imaginando alguma coisa. Isso que é meditar. E meditar nela de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E, tem mais? Cadê? Tem mais? Sua Bíblia vai até aí? E aí ele diz, então, olha só, o então, você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Deus é muito claro na sua palavra. Ele está dizendo, você tem que usar isso. Você tem que usar o seu sistema de crença para gerar essas imaginações, essas meditações, e você tem que falar isso. Isso tem que ser feito algo todos os dias, para somente depois, você poder acessar uma vida de vitória. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos que vai trazer um pouquinho mais de clareza. Vamos pegar a mulher que estava com fluxo sanguíneo. A crença dela, antes de ouvir falar de Jesus, era a medicina. Não tem nada de errado. Eu já fui no médico, já tomei remédio, não tenho nada contra. Eu creio que remédio cura também, tá? Só que a situação dela, a medicina não resolveu. Gastou muita grana e não resolveu. E a gente sabe que a medicina é limitada. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que ele era um jovem pregador, que fazia milagres, que estava lá na cidade dela. E ela ouviu. E quando ela ouviu que Jesus fazia milagres, que era o Messias, o ungido de Deus, ela escolheu crer. E pegou aquilo e colocou no seu sistema de crença. Eu creio. E ela disse, então eu vou lá onde ele está. Então, primeiro, o sistema de crença dela se alinhou com a vontade e a palavra de Deus. Depois ela foi. E ela foi e tocou. E a Bíblia diz que ela dizia, na hora que eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. E por que ela dizia? Alguém sabe por que ela dizia isso? Porque ela fez um filme. Ela gerou uma imaginação. E ela saiu de casa com esse filme, com essa imaginação. Você fala aquilo que você imagina. Você sabia que, por exemplo, tem pessoas que no sistema de crença dela está assim, vovó teve câncer, mamãe teve câncer, morreu de câncer. Pode ser câncer, pode ser qualquer outra coisa, pressão alta, seja lá o que for, pobreza. A pessoa acredita naquilo, ela deixa no seu sistema de crença. E aí ela começa a pensar, eu também vou ser pobre, eu também vou morrer, eu também de câncer, eu também vou ter pressão alta. Está lá.
E o que ela... Quais são os filmes que o estúdio dos seus pensamentos produz isso? Um dia eu vou morrer de câncer, igual a mamãe, igual a vovó. Um dia eu vou ser pobre também, vou ser pobre, não tem como. Às vezes o problema é emocional. Eu sou brabo mesmo, eu sou matador, porque meu avô era neto do Lampião e o meu pai era o bisneto e eu sou o tataraneto do Lampião. Então, o meu sistema de crença é esse. Eu sou ruim mesmo, nasci assim. E cala a boca, porque senão puxa a peixeira. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela pensa, vou morrer. Aí, um dia, uma dor, ai! Ela pensa, meu Deus, no mesmo lugar da mamãe. O que ela pensa? É um câncer. Aí o sistema de crença dela gera o filme. E ela já imagina, aqui já deve ter um nódulo, aqui já deve ter um caroço, sei lá o quê. E ela imagina, mas ela está imaginando errado, ela ainda vai na internet para ver como é que é mesmo o câncer nessa região, para ela fazer um filme correto. Para ela fazer a imaginação correta. E aí ela começa a declarar, gente, orem por mim, porque eu acho que eu estou com câncer. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, isso que eu estou te falando é simples, mas é determinante na vida de alguma pessoa. Então, outro exemplo. Davi era um garoto, cuidador de ovelhas, que o pai chamou e mandou levar comida para os irmãos que estavam no campo de batalha. Primeiro registro de iFood na Bíblia. Davi foi levar comida, foi entregar comida. E ali ele encontra aquele cenário gigante, desafiando, chamando um cara para brigar com ele. Quem que ia? Ninguém, nem Saul, nem o soldado, todo mundo tremendo, com medo, sabia que ia morrer. E Davi já tinha um sistema de crença, de relacionamento com Deus, de adorador. Ele sabia quem Deus era, Deus poderoso, Deus que ajuda ele a matar urso, Deus que ajuda ele a matar leão. Ele pensou, pai, eu matei um urso, um leão, vou matar esse grandalhão aí também. O sistema de crença dele já estava definido. E vocês conhecem a história, não vou me alongar. Saul tenta dar a armadura e disse, não precisa disso não. Tu vai então. Foi legitimado, abençoado, ele desce para a guerra, para o duelo, para o embate. Eu tenho certeza que o sistema de crença dele, de Davi, começou a processar o filme. O estúdio da imaginação, dos pensamentos dele, foi produzindo o filme. Davi foi descendo e pensando, cara, vou matar esse cara, eu vou matar assim. Eu vou pegar 5 pedrinhas, eu vou pegar a minha funda, e eu vou descer lá. E ele já está imaginando, como é que eu vou fazer, de qual lado eu vou jogar, qual o lugar que eu quero que pegue na testa dele. Ele foi pensando nisso. Ele foi imaginando isso. Ele foi elaborando o seu filme, que, por sinal, bem feito. O estúdio dos pensamentos de Davi, muito bom. Pastor, como você sabe que Davi estava produzindo esses filmes na sua imaginação? Pergunta para mim, como que você sabe, pastor? Porque as imaginações geram palavras. E Davi foi falando isso. Mesmo quando o gigante estava, quem é esse cachorro que mandaram para brigar comigo? Davi nem deu atenção. E aqui tem um problema de muita gente. Tem gente que fica ouvindo o que a circunstância, a adversidade, a dor, o desafio está falando. Você tem que ouvir o que o seu sistema de crença está falando, se está alinhado com a palavra de Deus. Davi, eu tenho certeza que não ouviu que Golias chamou ele de cachorro. Ele só estava pensando assim. Agora é a hora de eu dizer como é que está o filme. Ele dizia, eu vou te pegar, grandalhão, eu vou te matar, eu vou dar o teu cadáver para os urubus comer, eu vou cortar a tua cabeça com a tua própria espada, e assim será, e lá vai bala. E foi o que aconteceu. Irmãos, eu poderia te contar várias histórias de Abraão, que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, porque Deus falou, eu vou fazer de você pai de multidões. Você precisa ter um sistema de crença. Deus apareceu para eles várias vezes, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de nações, eu vou mudar teu nome, para poder ele estabelecer um sistema de crença correto. E Deus está aparecendo todos os dias para nós hoje na sua palavra, que quando você entra no seu lugar secreto e abre a Bíblia, Deus está repetindo promessas para você e para mim. Para poder definir e alinhar o nosso sistema de crenças com o céu e com a palavra de Deus. Amém, queridos?
E aí, como se não bastasse, Deus falou assim, agora eu preciso trabalhar Abraão, preciso trabalhar a imaginação dele. Fala assim, um dia Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, sai da sua tenda. À noite, no deserto, a coisa mais linda, eu já estive no deserto de Israel. Parece que tem mais estrela lá do que aqui. Não, mas é porque lá é deserto. E o que Deus disse para Abraão? Olha para as estrelas, tenta contar. Imagina, faz filme no estúdio dos seus pensamentos, porque vai ser assim o tamanho da sua descendência. E de dia, Abraão, vai olhando para o deserto, para os grãos de areia, e vai contando, se você conseguir, vai tentando, vai contando, vai imaginando, porque assim será o tamanho da tua descendência. E aí, terceira coisa, Abraão, diz a Bíblia, Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, fazendo declarações de vitória, fazendo declarações de fé, verbalizando o seu filme. Amém, queridos? Vocês pegaram? Para terminar, meu filho Rafael, filho do meio, nasceu 28 semanas, 6 meses. Na verdade, a história é longa, Mariléia no hospital e tal, em Santarém, não tinha recurso. A médica falou para mim, vou tentar salvar a mãe. E eu fiquei, naqueles dias, um tempo difícil, procurei conselhos, conversei com a médica, ela disse, se você tiver recurso, leva ela para Santarém, para Belém, nós levamos 12 lugares na Varig, um médico tomando sangue, aquela coisa toda. Chegamos, uma ambulância já foi levando para o hospital, porque ela já tinha perdido muito líquido amniótico. Já levamos para um hospital com uma UTI neonatal. Tiraram o Rafael, desse tamanhinho. O braço dele tinha a grossura do meu dedo. A cabeça dele é o tamanho de uma laranja. Talvez o tamanho dessa região aqui do microfone. Meu filho todo furado, todo ligado para fios, monitores. Pai, mãe, 72 horas. Não vamos esperar. Que 72 horas demorado. Para resumir, o Rafael ficou 3 meses no hospital. Os 3 meses que ele precisava ficar aqui, ficou lá. E eu lembro voltando para casa, no ônibus, imaginando. Porque, irmãos, é o seguinte, todos nós imaginamos coisas, sobre qualquer coisa da vida, especialmente circunstâncias que a gente está vivendo. E eu lembro que um filme que o diabo queria que o estúdio dos meus pensamentos produzissem era, eu lembro muito bem, vinha aquela imagem, o Rafael morto, dentro de um caixãozinho branco, não sei nem por que era branco a imagem. E estava lá, e nós voltando para Santarém, derrotados, chorando, em luto, para enterrar meu filho. Só que o meu sistema de crenças estava alinhado com o céu. Falei, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz, não haverá mulher que aborte. Ele falou, não te darei filho para calamidade. E eu comecei a pegar promessas, porque promessas são o que definem o nosso sistema de crença. E eu trocava o canal, eu pegava o controle remoto e trocava o filme que estava sendo projetado na tela da minha imaginação. E eu quero te dizer uma coisa, você tem poder sobre sua mente. Tem gente que fala, pastor, eu não consigo controlar meus pensamentos. Você pode controlar sua mente. Sua mente é um órgão do seu corpo, igual o braço. Seria esquisito demais você falar, pastor, não consigo controlar meu braço. Ele sai batendo. Não, você controla, você muda. E eu mudava para uma imagem, um filme que eu produzia. Eu imaginava eu voltando para Santarém com o Rafael vivo, nos braços da Mariléia, e a gente voltando para consagrar meu filho. Eu imaginava a gente descendo aquela escada da Varig. Se você não sabe o que é Varig, pesquisa depois na internet, tá? E eu ficava ali naquela imagem, e o diabo queria de novo voltar para aquele filme, falando, não, esse filme é de terror, não gosto de filme de terror, eu gosto de filme de vitória. E eu ligava naquele canal. Irmão, para encurtar a história, meu filho recebeu alta. Nós oramos, nós jejuamos,
nós cremos, nós pedimos, nós clamamos, nós imaginamos, nós profetizamos. E Deus quis que assim fosse. E meu filho está vivo. Vai completar, já até esqueci, é 30, é 20? Quantos anos, meu amor? 29, 30? Ano que vem. Menino muito precioso. Tem alguma imagem aí da Varig? Aqui, ó. Isso aqui ele no meu colo. Olha o tamanho. Eu tenho uma foto com ele na palma da minha mão. Desse jeito assim. Eu tenho, e olha aqui, o que eu via no meu filme. Isso aqui se tornou, todo bom filme tem um cartaz, não tem? Esse aqui é o cartaz do meu filme. É uma foto. Para a glória de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Para encerrar, você pode escolher o sistema de crença que você quiser. Tá? Você é livre. Você pode escolher as imaginações e os pensamentos e o filme que você quiser na tela da sua imaginação. Você é livre. Você pode escolher as palavras que você quiser. Você ter cuidado ou não, falar o que vier na cabeça, o que vier na boca, você vai falando. Vai dar o mesmo trabalho. Só que vai dar resultados diferentes. Vai dar resultados diferentes. Amém, queridos? Agradeço o seu carinho, sua atenção. Vamos ficar em pé. Amém. Quero orar. Estão pedindo para eu orar? Peço perdão aí que eu avancei um pouquinho no horário. Mas eu sou de fora mesmo. Vocês vão ficar com raiva, não tem problema. Eu vou embora. Deus tem coisas grandes para nós. E quando Ele nos criou com essas capacitações. Capacidade de crer. A capacidade de imaginar. É a capacidade de verbalizar. Feche os seus olhos. Você quer aplicar isso em qual área da sua vida? Finanças? Casamento? Emoções? O filho? O marido? Negócio? Saúde física? Saúde emocional, psicológica? Eu não sei. Qual área da sua vida você está precisando de mais resultados, de vitórias, de milagres? Eu quero te desafiar hoje a colocar no seu sistema de crenças quão grande é o nosso Deus, quão poderoso Ele é. Deixa Deus hoje acessar, não como uma figura religiosa. Deixa Deus acessar sua mente e seu coração, como teu Criador, como aquele que te ama, que tem planos maravilhosos para a tua vida. Deleta pensamento de derrota, de morte, de divórcio, de acidente, de lágrimas, de dor. Deleta. E começa a produzir novos filmes. Você acessando novos milagres. Deixa Deus fazer uma guinada na sua história, em nome de Jesus. Não sei qual momento você está vivendo, mas eu posso te dizer, não importa qual momento você está vivendo, Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que sua dor. Deus é maior do que sua tribulação. Escolha liberar palavras de fé. Fala sobre o teu marido, aquilo que você quer ver que ele seja. Tem gente que fica declarando o que ele está vendo, o que ele é. Nós não fomos chamados para dizer quem nós somos. Eu gosto de dizer que Deus viu, a terra estava sem forma e vazia. A Bíblia diz que Ele viu um caos. Mas Ele não foi lá e disse, terra vazia e sem forma, terra caos. Não, Ele não repetiu a circunstância atual. Ele simplesmente imaginou e disse, haja luz, e houve luz. Ele começou um processo de criação, usando o poder da imaginação. Ele imaginava e ele falava,
Ele imaginava e ele falava. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Crie seu universo a partir da fé, a partir da imaginação, a partir da fala. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar teu povo. Quero te agradecer por esse culto, pelos louvores, pela tua presença, pela tua palavra que não volta vazia. Eu quero declarar salvação, eu quero declarar transformação, eu quero declarar milagres na vida do teu povo. Levante a sua mão e receba, em nome de Jesus. Antes que esse ano acabe, coisas grandes e poderosas vão acontecer na sua vida, na sua história, no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, e principalmente no teu relacionamento com Deus. Eu declaro você sendo promovido para algo maior, para algo mais alto, para algo mais nobre, em nome de Jesus. Quem crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Amém.